meu querido amigo desembargador Edson Alfredo Martins de Manioto. Eu tive a honra de ter sido designado, né, pela nossa querida primeira vice-presidente, desembargadora Carmelita, para compor o grupo ou a comissão de entrevistadores do programa de História Oral aqui do projeto Memória do Tribunal de Justiça do DF. E recebi a grata tarefa de entrevistá-lo. Camanho, nós estamos aqui quebrando o protocolo, porque eu acho que a primeira entrevista que eu terei a oportunidade de assistir em seguida, onde o entrevistador é muito mais importante que o entrevistado. Eu nunca vi uma situação igual a essa. Não. Isso aqui, eles souberam escolher direitinho. É muito mais importante que o entrevistado. Não sei como isso é possível. Eu estou aqui honradíssimo, não só pela designação da desembargadora Carmelita, mas por ter tido o privilégio de ser chamado para fazer a sua entrevista. Porque estamos aqui diante de um ícone do Tribunal de Justiça, o desembargador Edson Manioto. Bom, essa entrevista, então, ela vai futuramente fazer parte desse acervo de memória digital, e a ideia é exatamente que o futuro saiba, né, quem foi, o que fez, como pensava, um dos maiores desembargadores dessa corte, Edson Alfredo Martins de Manioto. Eu fiz um roteirinho aqui, e eu vou tentar cumprir, apesar de a gente não ter nenhuma vinculação a uma maior formalidade, mas eu sei que você nasceu em Duartina. Duartina. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, perto de Bauru, bem no centro, né, do estado de São Paulo, uma cidade bem pequenininha. E o que foi que o trouxe até Brasília? Olha, no último dia, ou pelo menos, vamos lá, nos 2 últimos dias de aula na faculdade, correu lá um jornalzinho, né? Eu nem sei se existe mais, era chamado Jornal dos Concursos. E anunciava um concurso, Camanho, para promotor para o Ministério Público de Goiás. Uhum. E naquela época não havia necessidade de interregno, de interstício, né? Você poderia fazer o concurso assim que formado. Mesmo porque o exame de ordem era feito na própria universidade em Bauru. Então, eu me candidatei a esse primeiro concurso e fui ser promotor, né, de justiça em Goiás. Que ano foi isso? Olha, 3 anos antes de eu assumir o Tribunal de Justiça, 3 anos e meio, mais ou menos, antes de eu chegar aqui em Brasília. Então, eu fui 3 anos e meio promotor em Goiás, a carreira lá foi bastante rápida, né, felizmente. Em pouco tempo eu já estava no Tribunal do Júri como promotor de justiça, em Goiânia. Uhum. Acontece que o governador de Goiás, ele ficou 8 meses sem nos pagar os vencimentos. Nossa. E nós ficamos numa situação assim, de insolvência, quer dizer, de impossibilidade de sobrevivência. Eu vendi o carro, vendi tudo que eu tinha, terreno e tal. E eu me lembro, né, se você me permite, eu me lembro que certa feita eu ia fazer o júri e o bendito réu não apareceu. Olha a minha sorte. Aí o juiz, doutor Deusimar, com a palavra promotor, eu fiquei de pé, o plenário ali repleto, e eu pedi então, em termos assim veementes, né, a prisão preventiva do acusado, porque naquela época não era possível júri sem a presença do réu. O código de processo era daquele modo. E o réu ausente tem que ser decretada a prisão. Então, decretada a prisão do réu, a polícia saiu à sua procura, mas o júri não poderia mais ser realizado naquela tarde. E os trabalhos foram suspensos. Para você ter uma ideia, eu morava a uma distância de mais ou menos 6 quilômetros do fórum, né, onde era feito o júri. E eu caminhando a pé pela rua lá de Goiânia, encontrei um antigo advogado de Jataí, que é uma cidadezinha perto de Mineiros, onde eu era promotor. E ele me disse que estaria vindo para Brasília para fazer concurso para juiz. Né? E aquilo acendeu uma luz, e eu falei, o que precisa? Ele falou, nada, é só chegar lá, os documentos você manda depois. Vamos? Devia ser mais ou menos às 3 horas da tarde, né? Eu falei, você volta ainda hoje? Ele falou, não, hoje não, eu fico no hotel.
Camanho, foi tão interessante que nós não tínhamos dinheiro nem para ficar no hotel. Eu não tinha dinheiro para ficar no hotel. E aí eu dispensei a carona. Eu falei, não dá para ir por outro motivo e tal. E quando eu chego em casa, minha mãe, que morava lá em Duartina, né, tão longe, de surpresa havia chegado em casa para me visitar. Mas hoje. E ela sabia das dificuldades que eu vinha passando, né, 8 meses sem receber ordenado. Muito difícil. E ela também era uma pobre, uma senhora pobre. Mas, quando eu contei para ela desse encontro com o advogado e que eu tinha vontade de sair de Goiás, né, e procurar outro lugar, claro que a primeira coisa que ela me disse, vamos voltar para Duartina, mas eu não aceitaria jamais, porque chegar de novo na minha cidade, né, deixando de ser promotor, o que era até um orgulho, né, para os amigos de lá e para os conhecidos e parentes, eu falei, não, voltar é derrota. Então, se eu tivesse condições, eu iria para Brasília. E ela falou, olha, eu tenho um dinheirinho aqui, quem sabe você me leva a conhecer Brasília. E na manhã seguinte eu peguei o ônibus com ela. E interessante, né, que nós descemos na rua do ferroviário e viemos a pé até o tribunal. E não é perto, é longe. É longe. É longe. E era uma manhã de sol forte e a mãe... Tanto foi interessante isso que a minha mãe ficou com o rosto todo queimado de um lado só. Olha. E eu cheguei aqui por volta de 11 horas, tive que esperar o tribunal abrir as portas, né, após o almoço. Fiz a minha inscrição e aí nós voltamos de ônibus. O dinheiro deu para passar pela Praça dos Três Poderes, fazer o retorno, ir para a rodoviária e retornar para Goiânia. Amanhã eu estudei desesperadamente, né, para passar nesse concurso e passei. Né? A minha turma era composta de Walter Xavier, Expedito, Adelite, né? E eu, apenas 4, fomos aprovados. Eu acho que eu estudei tanto que eu acabei passando em primeiro lugar, não é? E entrei então na nossa justiça de um modo assim, como uma salvação, né? Olha. Eu acho que teve o dedo de Deus, viu? Certamente. Sem dúvida alguma, Deus me mostrou um caminho muito melhor que ele havia preparado e que naquele momento talvez eu nem conseguisse enxergar, não é? Era Walter Xavier, Adelite e Expedito Ângelo Rafael, que é o pai da nossa colega Fátima. Da Fatinha, da doutora Maria de Fátima Rafael. Já conhecia algum deles antes, não? Não. Quando saiu o resultado do concurso, eu recebo no meu gabinete em Goiânia, né, como promotor, eu recebo o Expedito. E ele era goiano? Ele era advogado em Goiânia. Sim. E aí então nos conhecemos e nos acertamos porque nós deveríamos fazer o exame oral. E naquele momento, entre conhecer o Expedito e chegar aqui em Brasília para fazer o exame oral, veio um outro advogado à minha procura, quando viu meu nome na lista dos aprovados, querendo saber como é que era a justiça aqui. E eu não tinha sido nem aprovado, mas eu fiz tanta propaganda que ele marcou o caminho para cá. O nome dele é Ângelo Passarelli. Ah, é? Ângelo Passarelli me visitou no gabinete. Como é que é isso? E como é que é o concurso? E não sei o quê. E olha, eu não tinha sido nem aprovado ao final. Né? Ele se entusiasmou, então? Se entusiasmou. Em razão da sua Passou aprovação. algum tempo, ele veio para cá, nos encontramos novamente. Enfim, a vida começou aqui no Distrito Federal, não é? Eu me lembro que a turma, pelo que você me contou uma vez, o Ângelo ficou pouco tempo, o Expedito, o Ângelo Rafael. O Expedito ficou pouco tempo porque ele já tinha um tempo de serviço, não é suficiente para aposentar. Ficou um pouquinho e depois saiu. Ele optou pela aposentadoria. Ele veio para cá, na verdade, né, na expectativa de exercer uma função nobre, né, de juiz aqui no Distrito Federal. Ele tinha aqui a doutora Maria de Fátima, né, sua filha, que era funcionária do tribunal na época, né, e ele quis marcar, enfim, a sua vida exercendo a função de juiz. E ele já tinha um tempo, naquele tempo nós incorporávamos o período da advocacia, né, para efeito de aposentadoria, e ele aposentou poucos anos depois, uns 2 ou 3 anos após. Aí a turma ficou reduzida a Walter Xavier, Adelite e eu. E eram bons amigos? Bons amigos, sempre tivemos uma convivência muito harmônica, não é? E éramos tanto amigos, não é, que praticamente todos os dias nós nos encontrávamos na hora do lanche. Aquele famoso lanche que havia aqui, não é? No 9º andar.
algum tempo que eu não frequento mais aquele ambiente, mas eu espero que aquele sentimento, não é, de fraternidade, de relacionamento, não é, onde nós tínhamos até um espaço para demonstrar as nossas preocupações com processos concretos, não é, aquelas conversas tão amáveis, não é, naquele 9º andar, que era o local do nosso lanche. Qual foi a sua primeira lotação? Lembra? Lembro. Minha primeira lotação foi na vara de família, em Taguatinga. O doutor Léo Davi... Léo Sebastião Davi. Ele era diretor-geral aqui no Tribunal de Justiça e ele é quem lotava. Eu não sei se era a assinatura dele ou do presidente, mas ele tinha poderes para chegar e falar: você vai trabalhar aqui, você vai trabalhar acolá. Era o diretor-geral na época. Éramos tão poucos substitutos, né? Apenas 4. E aí, então eu chego em Taguatinga, eu tinha alguma experiência na área de família como promotor, né? Então o promotor falava nos processos de família, de menores e tal, pouca experiência, né? 2, 3 anos apenas, mas aí eu chego em Taguatinga e foi muito interessado, né? E muito interessante, porque eu vi lá a vara onde eu iria trabalhar, não sei se primeira ou segunda vara de família de Taguatinga. E eu abri a porta, imaginando que ali seria o meu gabinete, mas tinha uma juíza lá com toga, sentada lá, e digitalizando alguma coisa, ou datilografando alguma coisa. E quando ela olhou, ela falou: mas eu já não avisei que não podia entrar aqui sem se anunciar. E eu falei: ô, senhora, me desculpe e tal. E me retirei. E aí eu fui na secretaria e falei: olha, será que eu estou fazendo coisa errada e tal? Eu sou o novo juiz. Nós estávamos esperando o senhor, estamos com audiência, dá para daqui a pouco. Aí me levou de novo naquela juíza. Quando ela soube que era o juiz, ela se derramou, né, em carinho. E olha, aquele momento foi um momento que marcou para sempre a grande amiga que eu conquistei aqui no tribunal, e foi a desembargadora Aparecida, né, Fernanda? Era ela? Era ela. Olha só. Mas ela me deu uma bronca tão grande a hora que ela me viu no primeiro momento, né? Eu acho que eu era novo com a mãe, eu não tinha muita cara de juiz ainda não, sabe? Que idade você cara tinha? de juiz a gente vai ficando, tomando aos poucos, né? Que idade você tinha? A mãe, eu acho que eu não tinha 30 anos, Olha eu tinha só. 27 anos, 26 anos. Eu era jovem. Era jovem. Era a idade que eu tinha também quando eu tomei posse. Eu me lembro de você sentado no sofá do corregedor, não é? Irajá Pimentel, né? Me apresentando ali, se apresentando. Eu venho saber do dia da posse, enfim, aquelas tratativas. Eu né? acho que você e o Mário Machado eram Machado, juízes auxiliares da corregedoria. E eu me lembro até da cor do sofá de couro onde você sentou lá, novinho, um menino. Um garoto, né? Um garoto, e ficamos falando sobre justiça. Está né? vendo só? Quer dizer, então, que a titular era, enfim, Aparecida, que teve lá na essa... vara da família Aparecida. E eu seria o juiz situação. auxiliar, né? Um juiz substituto em auxílio, porque a vara tinha muito serviço, muitas audiências. Enfim, o Léo Davi resolveu me designar para ir trabalhar lá por algum tempo. E como é que era tudo por aqui naquela época? O DF, não digo nem Itaguatinga, mas o DF, Brasília e tal. Eu tive algumas dificuldades, Camanho, para conhecer até a geografia, digamos assim, do Poder Judiciário, né, local. Eu cometi algumas gafes. Foi? No início. Por exemplo, na vara de família, havia lá uma situação de 3 menores, irmãos, 3 irmãos pequenininhos. A mãe faleceu e o pai era alcoólatra. E quem disputava a guarda dessas crianças, né, eram os avós paternos, pobres, idosos, e uma tia funcionária pública que estava bem de vida e tal, mas tinha mais 5 filhos, com mais 3, 8. E aí eu determinei, eu não tive dúvida nenhuma, juiz para isso. E eu requisitei o serviço psicossocial da vara da infância e da juventude para ajudar. Eu não tinha nem ideia de que havia uma vara específica da infância e da juventude. Eu pensei, não é, que o serviço psicossocial fosse acudir todas as varas de família. Muito bem, aí eu assinei o ofício requisitando, e quando esse ofício mais o laudo pericial voltou,
eu vi a fineza, né, do desembargador Nível Gonçalves, quando ele escreveu ao lado da minha assinatura, ele escreveu: atenda-se o nobre colega, porque a competência para era dele, não era minha, não. Então essas gafes eu cometi aqui no começo, né, em Brasília, eu não entendia bem dessa estrutura, não é? Mas faz parte, né, de quem está começando e não conhece ainda. A sua primeira chegada, então, foi vara de família. Mas teve uma época que a preferência pelo crime acabou prevalecendo, não foi? Quando o Léo Davi soube que eu vinha, né, do Ministério Público, eu acho que houve uma tendência natural, até pela, eu não vou dizer ojeriza, né, mas apenas, até mesmo pela tendência dos juízes que eram civilistas, por exemplo, Adelite, né, o Walter Xavier e o Expedito, éramos apenas nós 4, não é? Como eles eram civilistas, então eles optavam muito mais pela área civil. Então eu acabei ficando, não é, como destinatário natural, não é, das varas criminais. E o Léo Davi então procurou, diante do currículo de promotor, procurou me destinar para varas criminais, notadamente a 6ª vara criminal, que era uma vara recém-criada, não é? Começando e que não tinha juiz titular. Eu fiquei na 6ª, o Walter na 7ª e a Adelite na 8ª, porque eles optaram também em trabalhar no plano piloto ao invés de ficar correndo pelo cível, né? Essa foi a sua primeira titularidade? Primeira, não como substituto. Ainda como substituto? Ainda como substituto, mas o serviço foi necessário e mais tarde eu acabei me titularizando na 6ª vara criminal, aqui no 9º andar. Foi na 6ª vara criminal que aconteceu aquela história conhecida e famosa de um réu que estava sendo interrogado. Emanuel Messias. Essa merece ser contada. Eu vou contar. Isso faz parte da lembrança, né? E eu sempre me emociono muito quando eu me recordo daquele episódio. Eu era juiz criminal da 6ª vara, que fica no 9º andar, né? E nós temos o cartório ao lado, separado, né? E a sala de audiências. Então eu chego na sala de audiências naquela tarde, ao meu lado o datilógrafo, não é? Naquele tempo era máquina de esfera, não é? IBM de esfera. Papel carbono, papel carbono, tudo direitinho. E chega um réu com uma escolta considerável. O que me chamou a atenção, porque não era usual 5 ou 6, não é, agentes penitenciários fortemente armados na escolta de um réu. Emanuel Messias. Mas logo eu me dei conta de que esse réu já tinha algumas décadas de condenação transitada em julgado. Ele tinha algo em torno de 68 anos de reclusão a serem cumpridos. E ele matou um gerente em Porto Nacional, um gerente do Banco do Brasil. Fugindo de lá, ele tentou sequestrar um bispo, não é, lá em Porto Nacional. Enfim, uma história muito complicada aconteceu lá. Uma senhora, para salvar o bispo, se vestiu do freira e se entregou como refém no lugar do bispo. Uma coisa muito, muito estranha, mas afinal de contas ele conseguiu fugir com aquele artifício, não é? E veio para Brasília e cometeu crimes de roubo junto a estabelecimentos bancários aqui em Brasília. E acabou preso. Eu iria interrogá-lo, portanto, com relação a roubos cometidos aqui no setor de indústria em agências bancárias. Ele se sentou, o datilógrafo ao meu lado, o promotor não estava presente, eu comecei a interrogar. E ele admitia tudo, sem nenhuma dificuldade. Ele estava algemado? Estava algemado, com as mãos para frente. E, naquela época não tínhamos súmula vinculante nenhuma, as algemas eram necessárias até então. Muito bem. E aí é que eu percebi que elas não teriam significado nenhum. Muito bem. A certa altura, né, vendo lá o histórico, e o juiz na fixação da pena tem que levar em conta a personalidade do réu, não é? Eu já antevendo a hipótese de condenação, seria inevitável, eu perguntei para ele, eu falei, mas Emanuel, você teve a sua vida a partir da infância, não é, da juventude, toda voltada para a criminalidade, para a infração,
Você passou, eu estou vendo aqui, mais parte da sua vida preso do que em liberdade. O que você me diz disso? Por que essa escolha, não é, de vida? E ele falou para mim, olha, doutor, o senhor não imagina como eu posso ser ainda pior. Eu não entendi, mas me pareceu que teria alguma relação com a personalidade, conduta social. E eu perguntei para o defensor, não é, que logo saiu, não ficou até o final. Eu perguntei, eu vou consignar, o senhor tem alguma objeção? Nenhuma. Aí eu perguntei, Manuel, eu posso consignar isso no seu termo? Pode. Você quer repetir? O senhor não imagina como eu posso ser pior ainda. Que o réu disse ao juiz que transcrevia a fala dele. Ao terminar o interrogatório, ele assina, sai com aquela escolta numerosa, algemado, estava com uma blusa de frio, período de algum frio aqui em Brasília, e aí vem o próximo, né, a ser interrogado, que era a comparsa dele, também com vários anos de condenação. Aí o Emanuel saiu, não tive mais notícia. Eu já estou interrogando o segundo réu, quando de repente ele entra, o Emanuel entra para dentro da sala de audiência, ele enfia a mão na roupa e saca um revólver, com o gema e tudo. Ele saca um revólver e aponta o revólver para a escolta, aqueles 6 agentes penitenciários, e todos correram, foram para dentro do meu cartório, todos correram porque sabiam do perigo que ele era. E aí ele veio então, e havia apenas 2, né, 2 outros agentes penitenciários tomando conta do segundo réu. E aí ele aponta também para os 2, os 2 correm. Você ficou sozinho com Eu ele? fiquei com o Emanuel vindo na minha direção armado, o outro aqui que ficou de pé, não é, sendo interrogado, e o meu datilógrafo, o secretário da vara. E aí, bem, eu de toga, imagine, não é? E aí ele rodeia a mesa da audiência, a mesa do juiz, e o projeto que ele tinha era ficar atrás de mim, com a arma no meu pescoço, e ia negociar, como ele conseguiu negociar lá em Porto Nacional, não é? Onde ele teria matado um gerente do Banco do Brasil e conseguido avião para fugir para o Paraguai. Ele queria um bis in idem. Muito bem. Acontece que quando ele vem na minha direção de arma em punho, né, engatilhada mesmo, né, para chegar até mim, nós sabemos, né, que o juiz sempre fica numa plataforma um pouquinho mais acima, né, de todos da sala de audiência, exatamente pela posição de autoridade do juiz. É uma plataforma de madeira, né, revestida por um carpete vermelho. Isso. Né? Então, quando ele chega ao meu lado, e já assim, a 2 passos, ele olha para o chão para ver onde é que ele ia pisar, porque era a área desconhecida dele, conhecida de todo juiz, mas desconhecida para quem chega lá pela primeira vez. E quando ele olha para baixo, doutor Camanho, eu segurei na ponta do revólver. E aí ficou naquela, ele queria virar o revólver para mim, e eu afastando só o cano, ele tinha o gatilho e eu tinha o cano. E ele começou a atirar. Nossa! Bem, e a bala então começou a bater na parede. Quando eu fui pegar o cano do revólver, eu acho que eu dei um impulso tão forte na cadeira, que a minha cadeira bateu no Ribamar, que era o secretário, e o Ribamar caiu de costa na parede de vidro no 9º andar. Nossa. Só que o vidro segurou, a cadeira foi para cima dele, não é? E ele ficou ali. E eu lutando com o rapaz aqui que queria virar o revólver para mim, eu tirando e ele atirando. Né? Ele deu 4 tiros ali, e eu segurando o cano. E, como eu estava acima dele, não é? Eu consegui virar o braço dele, ele caiu, se desequilibrou, e eu caí com o joelho exatamente no pescoço dele, não é? No desnível do tablado e o chão. E ali eu acho que ele começou a ficar sufocado, que ele soltou a arma. Mas quando ele soltou a arma, o que eu fiz? Eu coloquei a arma em cima daquela mesa de mármore, praticamente nas mãos do outro réu, que estava ali. Só uma coisa louca, Camanho. Eu me lembro isso, eu não esqueço de nenhum detalhe.
Interessante, isso marca, não é? E a que horas que chegaram os agentes? E aí, não, escuta só. E aí o outro ficou parado, não quis pegar o revólver. Não pegou porque não quis. O Ribamar no chão, eu para cá, ele com o revólver às mãos, não quis pegar. O segundo réu não quis pegar. E nesse momento, quando eu coloco a arma em cima da mesa, tinha um agente penitenciário espiando para ver o que estava acontecendo, o desenrolar dos fatos. Aí ele chegou. Aí eles chegaram todos armados, engatilhando as armas, não é? E aí o que aconteceu? O Emanuel entrou embaixo da mesa do juiz, da minha mesa, que tem aquele tablado, né, de proteção por baixo. Ele se escondeu como se fosse um ninho. Aí o pessoal, todo mundo ali, eu segurando aqui, pondo a mão na arma de um, segurando, não, calma, calma. Bom, aí eu falei, quem que é o responsável? Escuta essa, quem é o responsável pela segurança do preso? Sou eu, um agente penitenciário. Eu falei, então é sua responsabilidade, pode sair. Aí ele saiu, levaram um rapaz, falei para o outro, senta, vamos continuar. Ribamar, levanta do chão. Aí o Ribamar levantou, arrumou uma cadeira. E aí começaram a chegar, né? Começou a chegar muitas pessoas, e começaram a chegar muitas pessoas, juízes, que ouviram naturalmente. Que ouviram os tiros, né? O pessoal do meu cartório, todo mundo, mas todo mundo ficava inibido e as marcas tudo na parede. Nossa. Todo mundo ficou inibido porque eu estava realizando um ato absolutamente normal, que era do interrogatório do segundo réu. Bem, ninguém chegava até mim. Era um ato processual, muita gente estava até duvidando que alguma coisa tivesse acontecido lá. Aí houve um momento, desembargador, que as moças do serviço médico entraram e elas não tiveram cerimônia, né? Abriram a minha camisa, ergueram e colocaram aquele aparelho de pressão. E quando eu comecei a ouvir aquele barulhinho, né, do aparelho de pressão, aí é que eu me dei conta exatamente do que havia acontecido. Aí acabou tudo. Eu falei, não é possível. Aí os trabalhos foram suspensos, claro, né? Que, claro, a pressão altera, comecei a ter tontura e tal, mas me recompus logo, não é? E, enfim, esse episódio marcou muito, né, no início da minha carreira. Isso foi 86? Eu me lembro, foi. 86. Foi o ano que eu me formei, eu me lembro dessa história pela imprensa. Não, imagine você, não é, que aí a imprensa toda noticiando edição extraordinária no Brasil todo. Então minha família toda, minha esposa em casa, meus filhos na escola. E eu não sabia até então, ou ninguém no tribunal sabia, por que teria acontecido aquilo exatamente comigo. Será que esse rapaz teria alguma ligação com aqueles acusados, né, que integravam aí uma ala do Exército e que teriam sido acusados da morte do Mário Eugênio? Então, as coisas estavam meio indefinidas. Então, será que a coisa é pessoal contra mim? O que está vendo, né? Eu sei que eu saí daqui, fui correndo na escola pegar meus filhos, né? Quando eu chego em casa, todas as televisões lá querendo entrevista e olha... Coisa complicada. Passado algum tempo, o doutor Jorge Lopes Leite, que era juiz substituto da execução penal, ele já estava lá. Ele falou para mim que o Emanuel, que cumpria a pena, não é, queria se avistar comigo para pedir perdão. Interessante, eu falei para o doutor Jorge, olha, não precisa vir não, já está perdoado. Não quero mais contato, me encontrar com esse personagem não. Mas foi um episódio, né? Eu não tenho notícia de algo semelhante que tenha acontecido aqui. Aqui em Brasília, naquela semana, não é, estava sendo realizado aqui um encontro mundial de bombeiros. Olha que interessante. Eu sei dizer que 2 dias depois do episódio, né, no dia seguinte eu procurei levar tudo em termos normais, normalidade, porque eu fiquei muito preocupado com a reação da minha família. Sim. A minha família, no primeiro momento, achou que eu deveria ir embora daqui. Então eu deveria resistir e demonstrar tranquilidade para a família, em primeiro lugar, para os amigos, não é? Eu me lembro que o prefeito de Duartina, imagine você isso, ligou para mim à noite em casa, falou, está saindo um ônibus aqui de Jagunço, nós vamos ficar na sua casa para te proteger. Imagina uma coisa dessa. Eu, pelo amor de Deus, não me traga Jagunço, está todo mundo armado aqui. Eu falei, não me venham para cá. Tá bom, aí eu recebo alguns bombeiros, né? Tinha um japonês, um argentino, enfim, italianos.
e vieram fazer uma pergunta, porque eles estavam atuando, não é, nesse estudo, como as vítimas reagem em situação estressante. Claro que o lado deles era incêndio. Sim. Né? Camanho, tudo que aconteceu, eu lembro de tudo, mas por que eu pulei no revólver? Por que Pois é. A reação é involuntária. Que Isso coisa, eu disse hein? para os bombeiros. Olha, a reação de quem está diante de uma situação de estresse, então não adianta a polícia às vezes falar, não reaja no assalto, porque eu não Ninguém pensei, sabe. eu vou reagir. Não teve esse momento. Quando viu, já estava lá. Certamente não teve. Né? E o direito penal quer cuidar da intenção das pessoas. Né? Imagina. Imagine numa situação dessa, né? Mestre Manioto, isso aconteceu na primeira instância. Teve algum caso assim na segunda instância? Você foi para o tribunal em 97, salvo engano. 97, Promovido a desembargador. Promovido a desembargador. Ficou convocado um bom período também, não ficou? Fiquei convocado como juiz, não é? Convocado desembargador. Isso. Eu atuei juntamente com o desembargador Romeu Jobim, Queiroga, Natanael, Hermenegildo Gonçalves. Eu sempre tive bons mestres, né, no tribunal. Até que veio a promoção. Até que veio a promoção. No segundo grau, não, Camanho. Eu nunca, olha, felizmente, não é? Eu nunca tive nenhuma ameaça, nunca tive nenhuma conversa atravessada, não é? Eu sei que hoje, na atualidade, né, sempre o problema da corrupção avança sobre tantas autoridades, não é? Então, deixa eu dar para aquele que eventualmente esteja nos assistindo agora. Eu jamais recebi qualquer proposta sequer. Então, eu digo para os meus filhos, não é, que eu não resisti à corrupção porque nem me foi dada, graças a Deus, a oportunidade. Nunca recebi uma proposta atravessada, nunca recebi no trato com o Ministério Público, com os advogados, né, nenhuma conversa que tivesse assim uma Conotação índole, esquisita. uma conotação diferente, né? Deus me poupou, né? Eu agradeço muito isso. Lembra de algum caso na segunda instância que tenha tido, merecido uma atenção especial de sua parte, ou que tenha chamado a sua atenção? Camanho, olha, julgamento em colegiado é muito diferente do juiz de primeiro grau, porque o segundo grau exige uma lição de humildade, né? Porque é interessante, nós somos treinados, né, no primeiro grau, muitos anos, A decidir sozinho. a decidir sozinho, a impor a autoridade, a exercer o prestígio do Poder Judiciário. E quando a gente chega, né, no segundo grau, nós somos uma fração. Exato. Né? E não perdemos o veso de querer decidir a sorte do jurisdicionado. Então, eu acho que ali, na verdade, é um grande exercício de humildade. A gente tem que aprender, no segundo grau, aprender a ouvir, Isso. a refletir em busca de uma posição melhor, né? E nesse sentido aí nós tínhamos debates memoráveis, né? Eu participei com desembargadores da mais alta categoria, né? E tive a oportunidade de compor um colegiado até com o desembargador Camanho. É verdade. Né? Estivemos juntos. No cível e no crime, a sua passagem. Nós estivemos juntos no crime, na Câmara Criminal. Na Câmara Na época, Criminal. você integrava a primeira turma criminal e eu ainda era integrante da segunda turma criminal. Então, nós nos encontrávamos na Câmara Criminal. Criminal. Foi. Mas você também passou pelo cível. Passei pelo cível também. Na substituição apenas, não como titular. Passei pela vara de falências, né, pela vara de registros Não, digo na públicos. segunda instância. Passei também pelo cível. Pela turma Na cível. primeira turma cível, Pela não é? turma cível. Mas ali nós tínhamos os mestres, né? O Getúlio Moraes Oliveira, Romão Cícero, né? Ali eu me deliciava só em ouvir, Sérgio Bittencourt, né? Eu falava alto e bom som, acompanho o eminente relator. Para mim era muito fácil trabalhar com esse pessoal tão categorizado, né? Agora, ao lado da experiência como magistrado, você também desenvolveu uma carreira de sucesso como professor.
Camanho, quando eu comecei a passar puro lá em Goiás, né, pela falta de vencimentos, né, atraso do governo, eu procurei apresentar um currículo na Faculdade Católica de Goiás para dar aula. E não consegui, porque entenderam que o meu currículo era muito pobre, e realmente era. Eu apenas promotor, não tinha nenhum título, nenhuma nobreza, né, pedagógica para dar aula na Universidade Católica de Goiás. Eu reconhecia isso. Mas, de repente, eu conheci a professora Armida Bergamini Mioto, né, que hoje se encontra no Rio Grande do Sul. E a professora Armida, que morava em Brasília, ela passou a dar aulas em Goiânia e esteve lá no Ministério Público me convidando para fazer um curso de extensão aqui em Brasília. E eu não sei se ela estava interessada no aluno, não é, como aluno, ou na carona que eu poderia lhe dar para trazê-la para Brasília. Isso eu sempre disse para ela: professora, a senhora me convidou em busca da carona, não é? Isso, para minha felicidade, eu fiz um curso de pós-graduação aqui em Brasília, ela era a orientadora, não é? E quando eu cheguei aqui, ela viu que então eu saí do Ministério Público de lá e vim para Brasília, para a magistratura, ela me convidou para dar aula na UDF, não é? E aí eu comecei, nunca mais parei de dar aula. Não é? Sempre foi direito penal? No começo, direito constitucional, era o que eles me ofereceram, não é? E olha, eu tremia para dar aula de direito constitucional, né? Mas como naquela época o direito constitucional estava passando daquele regime de exceção para um regime democrático, os institutos não estavam muito bem estabelecidos, não é? Então eu não tinha assim grandes opositores em sala de aula, não é? Eu ficava mais livre para escolher os meus autores preferidos. E depois abriu a oportunidade de dar aula em direito penal. Pronto, eu nunca mais deixei a matéria. Né? Até hoje leciona? Até hoje leciono, me apaixonei pelo direito penal. Você virou uma referência aqui, não só dentro do tribunal, mas em sala de aula também. Você falou que não teve nenhum caso que o marcasse na segunda instância. Na primeira instância, além dessa história do revólver, do Manuel Messias, teve um caso também que foi o caso Mário Eugênio, que você conduziu, não foi? Primeiro grau, foi. Até a pronúncia, né? Da denúncia até a pronúncia. Bem, Mário Eugênio era um repórter policial do Correio Brasiliense aqui de Brasília, não é? De muito prestígio. Ele fazia na época as reportagens que hoje os grandes apresentadores de televisão fazem. Cidade Alerta, enfim, esses vários programas, né, que existem na atualidade aqui na mídia. Ele visitava as prisões, né, ele conseguia entrevistar condenados, crimes. Né? E muito bem, certa noite, em frente, né, à Rádio Planalto, onde ele tinha um programa chamado Gogó das Sete. Gogó das Sete. Gogó das Sete. Ele foi morto a tiros, né, na saída da Rádio Planalto. E é bom lembrar que naquela época nós estávamos iniciando o que se convencionou chamar de Nova República, não é? Com a posse o Tancredo Neves não tomou posse, tomou José Sarney. Esse é um momento histórico, não é? E então inaugurou a chamada Nova República, que aspirava então, né, o sabor da democracia. Muito bem. Então, naquele momento, a morte de um jornalista trouxe uma repercussão imensa no país, porque a imprensa começava a tomar pé, né, da sua importância social, o resgate da importância da liberdade de imprensa, e a morte de um jornalista, né, por causa desconhecida. Bem, o inquérito policial foi distribuído para a 6ª Vara Criminal, onde eu trabalhava, onde eu atuava. Mas, confesso, não é, intimamente, eu não tinha muita preocupação, porque o próprio Ministério Público achava de muita dificuldade a descoberta da autoria do crime. Então, me lembro muito bem que nós passávamos férias coletivas, né, na época, lá no interior de São Paulo, quando, pela televisão, eu vi a notícia de que os possíveis autores, né, da morte do Mário Eugênio
haviam sido não só identificados, mas presos. E dentre eles estavam um coronel do Exército que chefiava o SNI, Serviço Nacional de Informações, muito ligado ao regime anterior, naquela passagem, né, para a Nova República, uma pessoa de fundamental importância nas informações. E militares do Exército com patentes e tudo mais, né, acusados, presos. Então, quando eu cheguei aqui em Brasília, retornando, né, no começo de agosto, retornando das férias de julho, eu recebi a denúncia contra essas pessoas com pedido de prisão preventiva. E eu entendi que havia motivo para prisão preventiva. E acabei decretando prisão preventiva, vejam só, né, de um dos denunciados, que era exatamente o coronel do Exército, e que até então chefiava o Serviço Nacional de Informações. Ou a justiça se afirmava, ou poderíamos retroceder no tempo. Foi um período difícil, doutor Camanho, porque a exposição do magistrado, não é, a exposição do Poder Judiciário, estava inaugurando um novo tempo de transparência. Hoje, por exemplo, não é muito comum, não é, o ministro do Supremo Tribunal Federal, não é, tecer comentários sobre determinado julgamento, enfim, mas na época não. Na época a justiça era absolutamente hermética, fechada, e os novos rumos, né, da sociedade, da democracia, exigiam maior transparência também no Poder Judiciário. E aí então as nossas audiências passaram a ser filmadas, expostas na mídia. E nós tivemos algumas semanas de julgamento. E eu me lembro muito bem, não é? Como estamos aqui agora, conversando, eu presidindo, interrogando vários réus, né? Ouvindo testemunhas, e eu via na televisão que aquilo estava ao vivo para todo o país. E eu recebia telegramas até de pessoas, né? Da Europa, de Portugal, Itália, querendo saber disso, daquilo, durante ali o julgamento. Muito interessante. Então, o Brasil acompanhava, não é? Todos acompanhavam. Minhas professoras lá do grupo, todas elas mandando para mim cartas e tal. Eu com uma preocupação imensa de não errar. Né? Quer dizer, começando a carreira, substituto, né? Que responsabilidade, não podia errar. Muita responsabilidade. Né? Eu queria que o tribunal me substituísse lá, e o tribunal falou, não, está indo bem. Eu acabei ficando, enfim, esse processo também foi um marco, não é? Muito importante na minha carreira. Isso é importante, porque a gente vai se lembrando de casos, né? Tem processo que tem número e tem processo que tem nome. Esse aí você se referiu como sendo o processo do Mário Eugênio. É verdade. Não é? É verdade. Bom, quanto tempo você ficou na segunda instância? Desde a promoção até a despedida? 17 anos. 17 anos. De substituição e efetividade. Eu estava na sessão do pleno em que você comunicou que estava se despedindo. Eu já tinha tomado posse como desembargador. Que ano foi? 2010? 4 anos. 2010. 2010. Eu subi para o tribunal em 2008. Em fevereiro de 2010 eu me aposentei. E começou a advogar. Comecei a advogar no início fora de Brasília, não é? Mais na área do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que não tem vinculação. E hoje nós estamos proibidos, não é, pela legislação, de advogarmos no mesmo órgão de origem. Então, não sei se quando alguém estiver nos vendo, não é, essa legislação, não é, ainda há de prevalecer, mas por enquanto, nós temos hoje restrição de 3 anos fora. Então, nesses 3 anos eu fui em São Paulo, conheci o Tribunal da Bahia, tive a oportunidade de ir a Minas Gerais e principalmente nas Cortes de Contas, não é? Até que os 3 anos se passaram. E agora está... E aí, para minha alegria, não é? Eu voltei a trabalhar de um modo muito discreto ainda, não é? No Tribunal de Justiça. E como é que foi essa passagem da magistratura para a advocacia? Interessante. Mudar de lado do balcão, não é só isso, mas... Eu encontrei um outro motivo, não é? Para continuar no direito, não é? Além das aulas,
Hoje eu me vejo advogado, mas assim, com aquela vontade de ser advogado. Que coisa incrível, né? Não é? Quando eu era promotor, né, eu procurava exercer, né, a acusação com lealdade, mas de uma forma assim, muito efetiva. Não é? Com juiz eu procurei ser comedido, ponderado, não é? Aprender a ouvir. Enfim, eu procurei moldar, não é, o meu comportamento. E agora, como advogado, eu me apaixonei pela advocacia. Interessante que eu sinto, não é, que a justiça, para se realizar plenamente, necessita do advogado. É fundamental. E o advogado tem que ser mesmo ativo, tem que ser atuante, provocador, não é? Deve levar intranquilidade até a quem julga. Claro. Né? Mas sempre, olha, isso é indubitável, não é? Isso está dentro da minha personalidade, o respeito à magistratura. Não é? A magistratura é a profissão, não é, mais importante que o ser humano inventou na face da terra. Foram quantos anos como magistrado? Foram 32 anos, 32, 33 anos de magistrado. É uma vida, né? Ah, é uma vida, é uma vida. Né? Se você pegar a fotografia de quando eu estava aqui, né, era muito diferente, né? Muito diferente da atualidade. Já nos encaminhando aqui para o fim, tendo você passado, Ismanioto, pelo Ministério Público, me refiro às carreiras jurídicas, pelo Ministério Público, pela magistratura, agora emprestando o brilho do seu talento à advocacia, que mensagem você deixaria para os colegas magistrados do futuro? Olha, quem atua na área jurídica, ele tem que ter um propósito na vida. E o propósito é, observados os seus limites, ou respeitados os seus limites, compreendidos os seus limites, ele tem que buscar fazer justiça. O ideal, não é que nós, eu lembro Antônio Vieira, não é, quando ele diz que ele compara lá a justiça dos homens e a justiça de Deus. E há tanto tempo eu li isso e estou me lembrando agora, não é? Vamos ver se eu consigo reproduzir. O Antônio Vieira fala que a justiça de Deus é perfeita, não é? E a justiça dos homens é imperfeita. Ele fala que a justiça de Deus é perfeita porque Deus julga com a sabedoria. E a justiça dos homens é imperfeita porque nós julgamos com a emoção. Então, o que eu aprendi, não é? É nós, julgando com a emoção, procurar dar a melhor solução possível àquele caso. Mesmo quando o juiz criminal, não é, que foi a maior área de atuação, mesmo quando o juiz criminal, não é, tiver que condenar o réu a longas penas, e no momento da fixação da pena, o juiz não pode esquecer que aquele tempo de pena vai ser cumprido, não é? Não num ambiente que se imagina, não é, de respeito à dignidade e tal, à moral, onde o ambiente seria propício à emenda do condenado. Eu acho que nós não podemos nos esquecer, não é, de que qual será um ambiente, não é, onde o condenado vai cumprir essa pena. E tudo que você puder, não é, para ser mais complacente, mais tolerante, eu acho que você deve incorporar isso na sua emoção, ciente de que a sua justiça nunca será perfeita, ela sempre será suscetível de crítica. Eu acho que é isso, não é? E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com esse grande amigo, não é? Eu sou teu admirador, Quem sou eu? Há muitos anos. Olha, eu quero terminar aqui esse nosso encontro, não só agradecendo a sua gentileza, a sua atenção, de vir aqui à nossa casa, contar um pouco dessa vida tão bacana, compartilhar as suas experiências conosco e com muitas pessoas que com certeza vão assistir a essa entrevista hoje e sempre. Mas quero também dizer que eu estou pessoalmente feliz por ter tido a oportunidade de entrevistá-lo e por isso eu vou ser grato eternamente à desembargadora Carmelita que me deu essa tarefa. Muito obrigado. Mas eu repito,
É uma entrevista em que o entrevistador é muito mais importante do que o entrevistado. Tá bom, vamos Isso ficar eu assim confirmo. e sobem os créditos. Obrigado. Tamanho.